Bom dia a todos. Gostaria de iniciar essa coletiva que tem como objetivo a gente falar desse grande confronto, dessa grande final que nós vamos fazer. Mas antes disso eu quero esclarecer e da minha parte colocar um ponto final em uma repercussão extremamente injusta e negativa que tivemos após o nosso último jogo contra o Santos, quarta de final pelo Campeonato Paulista. Por uma infelicidade, né, uma deslealdade do que foi colocado em relação ao lance após o nosso primeiro gol, o gol da Gabi Nunes de falta. O que aconteceu exatamente naquele momento foi que o treinador do Santos, o Guilherme, ele estava pressionando a arbitragem, falando mal do meu trabalho, e nesse momento eu comecei uma discussão com ele de campo, uma discussão que isso não é raro no futebol, né? Acontece, isso faz parte, né, de um ambiente de um clássico competitivo, e nenhuma discussão tão ríspida em nenhum momento. E logo depois, um pouco antes da Gabi Nunes bater a falta, o menino que eu nem conhecia direito, que deve ter chegado há pouco tempo no futebol, ele do banco do Santos me mandou calar a boca, preparador físico, Murilo. E nesse momento que ele me mandou calar a boca, eu também disse o mesmo a ele, virei para o lado, a Nunes fez o gol de falta, e aí na comemoração do gol, eu fiz o mesmo gesto que eu faço a maioria das vezes, que é levantar os braços para cima, aí depois quando eu abaixei o braço dessa forma aqui, a hora que eu virei de frente, olhando para esse menino, para o Murilo, olhei para ele e aí sim falei uma expressão que não se deve falar, mas falei para ele chupa, né? Algo que foi do calor do momento, da comemoração do gol, saiu o gol, né? E eu estava discutindo com ele tinha mandado calar a boca 10 segundos antes, e aí nesse momento tive, né, essa reação que me fez tomar uma punição justa no campo, que foi o cartão amarelo. Esse cartão amarelo ele foi aplicado porque a quarta árbitra, ela chamou o árbitro, ela e a Marcela, auxiliar. Então são duas mulheres que viram, acompanharam toda a situação desde o começo da discussão até esse final. E elas avaliaram, né, que foi um gesto, né, uma atitude, na verdade, uma palavra para se tomar o cartão amarelo. E coisa de jogo, eu cobrei o amarelo para os dois, porque eles começaram, tanto o Guilherme quanto o preparador físico. Em nenhum momento eu me reportei a eles. Eles começaram as provocações e deveriam também, no meu ponto de vista, ter tomado o cartão amarelo. Foi isso que aconteceu dentro do campo, logo depois do gol da Nunes. Não há nada diferente disso, né? Se alguém falar diferente, como foi injustamente colocado depois, está mentindo, né? Infelizmente, a nossa câmera da análise de desempenho não pegou, né, não me focalizou nesse momento, mas espero que tenha alguma câmera que, né, prove exatamente o que aconteceu. Né? As duas mulheres, né, a Marcela, inclusive policial, avaliaram dessa maneira, que foi uma discussão de campo, que foi merecido apenas o cartão amarelo. Uma repórter que estava no campo nem sequer citou isso na transmissão, porque todos ali sabem o que é futebol. Agora, parece que o Santos perdeu um pouco o caminho no seu comando, e logo depois, né, começaram acusações de gesto, né, gesto feio primeiro, que depois virou um gesto obsceno, e que depois, para uma matéria de uma jornalista local, virou que eu mostrei partes íntimas para as jogadoras do Santos, para o banco do Santos. Né? Desde que eu estou no Corinthians, eu comemorei mais de 580 gols, né? E minha trajetória de 15 anos no futebol mostra o respeito que eu tenho, né? Minha trajetória de vida antes do futebol mostra o respeito que eu tenho com todas as pessoas, com as mulheres, né? Então, assim, é uma deslealdade muito grande falar que eu fiz isso para a jogadora, né? Os profissionais do Santos terem estimulado as jogadoras a entenderem dessa maneira, né? Assim como foi na derrota para o São Paulo, né? Quem acompanha o futebol feminino viu o que aconteceu depois, né? Então, assim, e um treinador, um colega de profissão, ir depois a uma câmera e falar de gesto obsceno, inventar, né, uma mentira, né, numa comemoração que grandes esportistas, né, já fizeram, nós como brasileiros, torcedores, sempre gostamos, né, dessa vibração,
como foi nos jogos de vôlei, Brasil e Cuba feminina, as meninas gritando para as cubanas, o nosso Zagallo, uma referência, o cara mais vitorioso na história do futebol, né, comemorando dessa forma, e apenas uma palavra mal colocada que foi muito bem punida. Então, o treinador fazer uma entrevista vergonhosa, como ele fez depois, para falar de um colega de trabalho que tem uma história, né, de respeito às pessoas, às mulheres, ao futebol feminino, de 15 anos de dedicação, para mim isso é muito desleal. Acho que as pessoas estão aí e podem julgar, né, de uma forma muito mais coerente, né, do que eu vi, porque essas coisas se espalham em mídias sociais e eu fiquei realmente extremamente chateado e assim, indignado pela situação que se deu e uma repercussão que deveria ter sido, no meu modo de ver, em relação ao jogo, né, um clássico. Jogamos, fizemos 5 gols na Vila Belmiro, fora de casa. Uma atuação incrível numa equipe que vem fazendo um ótimo trabalho, de jogadoras que brilharam dentro de campo. E aí, por desviar o foco de um resultado e por querer realmente fazer uma agressão gratuita e menosprezar um trabalho que está sendo feito, né, com tanta dedicação há tantos anos, eu acho que a gente, no futebol feminino, é tudo que a modalidade não precisa. Nesse momento de crescimento, pessoas que levem, né, e que declarem situações como essa. Então, da minha parte está resolvido, né, tenho uma amizade, carinho por todas as jogadoras do Santos, me decepcionei com os profissionais, mas para mim o que tinha que ter ficado desse jogo foi a nossa atuação, que foi brilhante, né, esse grupo que tem feito esse trabalho incrível, que vencemos de 5-2 fora de casa e que agora a gente tem um desafio enorme, que é sim o motivo de eu estar aqui para falar sobre esse jogo contra o Kinderman, fora de casa, essa primeira final do Campeonato Brasileiro. Beleza, vamos lá para as perguntas enviadas pela imprensa anteriormente, tá? Ana Canhedo, do Grupo Globo. Arthur, são 32 vitórias em mata-mata desde 2016, mais 5 títulos e um protagonismo incontestável no Brasil. Aproveitando o gancho dessa final, gostaria que você fizesse uma reflexão sobre a sua evolução pessoal como treinador. Muito se fala de evolução tática do time, gols, etc. Mas, pessoalmente falando, gostaria que analisasse o que o Arthur Elias evoluiu de 2016 para cá. Olha, cada ano a gente tem essa oportunidade de reavaliar o trabalho, né, de conseguir planejar uma temporada toda e a gente, após essa temporada, ver alguns pontos que podemos evoluir, né, dentro da equipe, tanto no aspecto tático quanto no aspecto do nosso ambiente, da forma de liderar. Então é uma evolução constante, né? Assim como eu digo de uma equipe de futebol, faço essa comparação com a igreja em Barcelona, a Sagrada Família, que é uma igreja que está em construção constante. Eu penso isso enquanto nós profissionais, né, do esporte, do futebol, e acho que qualquer profissão, a experiência te ajuda muito, né? Obviamente o estudo, né, a gente se atualizar cada vez mais, né, em termos táticos, em termos humanos, em termos de liderança, né, de conduções do futebol dentro e fora do campo, também muito importante, mas você praticar mais te dá uma bagagem maior, isso vale dentro do campo, vale para o treinador, e com certeza eu evoluí bastante, e não só nas vitórias, né, também nas derrotas, né, a gente acabou de falar aqui de um caso, acho que de alguém que não sabe perder, e o meu caso eu sempre soube tirar proveito de todos os momentos, e por isso vejo que esse ano é o ano que a gente tem conseguido trabalhar melhor a nossa equipe em todos os aspectos. Agora a pergunta é da Band. Arthur, essa é a 4ª final de Campeonato Brasileiro consecutiva do Corinthians. O Corinthians tem o melhor ataque e a melhor defesa. São fatos que fazem do Corinthians favorito diante do Avaí, na sua opinião? Olha, num mata-mata, numa final, num campeonato que teve 15 jogos e depois 2 confrontos muito difíceis para cada equipe, né? Em jogos de 180 minutos, no meu ponto de vista não existe um favorito. O Kinderman não vem de hoje fazendo um bom trabalho, o Kinderman vem fazendo um bom trabalho há muitos anos, né? O Salésio, o presidente, é uma pessoa que apoia muito o futebol feminino, um apaixonado. Levou o Jorge, um treinador experiente, que está, se não me engano, há 4 anos já no comando, a base da equipe é a mesma. Então isso trouxe uma maturidade para a equipe, um poder de fazer mais
coisas dentro do seu modelo de jogo, né? E coisas mais complexas, mais difíceis, cada vez melhor, né? As jogadoras estão atingindo um ápice no meu ponto de vista, né? E acho que na verdade não um ápice, mas elas estão em evolução constante, porque eram jogadoras jovens que agora já têm muita maturidade. Então é um grupo que a gente sabe a dificuldade que vai enfrentar. Quem quiser colocar nós como favorito, coloca. Quem não quiser, não coloca. Para mim, isso não tem a menor importância. A importância e o foco nosso é realmente enfrentar um adversário que a gente sabe da grandeza e da dificuldade do jogo e tentar encontrar as nossas soluções para essa adaptação ao adversário e impor a nossa maneira de jogar, como a gente vem fazendo e vem fazendo muito bem nesses jogos decisivos. Agora a pergunta é da Mariana Spinelli, dos canais ESPN. O Avaí Kinderman, ele é um adversário que, principalmente no jogo contra o São Paulo, marcou muito em cima, pressionando a saída de bola. Você pretende mudar o estilo de jogo ou adaptar o jeito do Corinthians jogar para esse primeiro confronto, ainda mais sendo fora de casa? Não, eu acho que seria uma decisão muito errada a gente mudar qualquer coisa agora. A equipe tem muita consistência no que faz. Em relação à altura de marcação do adversário, o adversário que escolhe, né? Então, se vier marcar alto, a gente vai tentar construir o jogo, propor da mesma maneira e sabendo que tem um espaço maior nas costas da linha de defesa. Mas isso é em todos os jogos. Então, o que eu acabei de dizer, acho que o Kinderman, com os anos de trabalho, ele tem mais de uma maneira de marcar, de jogar com a bola. Então, é um modelo de jogo, né, bastante completo, assim como a gente também tem. Então, nada que vier do adversário, de qualquer circunstância de ser um jogo decisivo, vai mudar a nossa maneira de jogar. Talvez o que pode ter alguma adaptação seja provavelmente nos minutos finais aí dos 180 minutos, porque a gente sabe que ali as situações podem ser mais específicas dos minutos finais de uma decisão. Tá, agora do Tomás Rosolino, do meu timão. O Corinthians vem de um ano mágico, está a caminho de mais uma grande temporada. Para jogar uma final, todo mundo se motiva. Mas como foi o desafio de manter um time em intensidade tão alta durante toda a competição? O desafio é grande, né? O desafio de dirigir o Corinthians, o desafio de evoluir uma equipe que já vem jogando bem há muito tempo, né? São todos desafios muito grandes. Agora, a nossa maneira de conduzir, de acreditar em cada jogadora, de ter um plantel, né, escolhido com muito critério, e usar, né, essa rodagem do elenco, isso obviamente facilitou, porque as jogadoras entendem muito bem isso. Elas sabem que quando elas entram, elas estão preparadas para jogar com essa alta intensidade, né? E quando uma não está, a outra está, e a gente vai tomando as melhores decisões, e não só por esse aspecto físico, mas também por um plano estratégico do jogo. Isso tem dado certo. Talvez, né, nesse desafio isso seja né, o ponto forte aí que a gente conseguiu levar bem durante a temporada. Tá, vamos para a próxima aqui, da Marcela Azevedo, da Fox Sports. Arthur, como é que é administrar as duas competições que o Corinthians está disputando, uma vez que, além dos desgastes das profissionais que estão ali, existe esse surto de Covid que está infectando tantas pessoas? Olha, administrar as duas competições não é novidade para nós, né? Infelizmente ainda o calendário não é o ideal. O número de jogos ele é um número razoável por temporada, mas para os times paulistas, né, falando, mas mal distribuído, né, com as competições sendo jogadas em momentos decisivos ao mesmo tempo. Isso prejudica, obviamente, as equipes que chegam. Mas a gente já sabia isso desde o começo, o planejamento é feito para isso. Exatamente na pergunta anterior eu respondi, né, uma das questões que faz a gente chegar forte mesmo com essa maratona de jogos, né? Então eu não vejo uma grande dificuldade para a gente nesse momento, maior do que a gente já sabia, né? Claro que pegar o Santos nas quartas foi uma surpresa no Campeonato Paulista, por ter feito a melhor campanha, né? O Santos ficou em oitavo, mas a gente conseguiu espaçar o jogo da volta do Santos. Para esse jogo, obviamente, a gente teve poucos dias para focar, né, no Kinderman, basicamente um treino só com a equipe toda, né, à disposição, e o Kinderman está 8 dias se preparando para nos pegar.
Mas, como eu disse, a gente já estava ciente e adaptado a essa situação. Eu confio muito que a gente vai fazer um grande jogo lá. Agora a pergunta da Patrícia Maria do Portal das Minas. Arthur, o Corinthians é uma das grandes potências do futebol feminino e vem com um grande crescimento nessa temporada. Como que você analisa a trajetória do Campeonato Brasileiro, levando em consideração também a questão que a gente teve da quarentena? Até desculpa, acho que eu esqueci de responder na última pergunta a questão do Covid, né? Olha, uma decisão que foi do futebol, né, da gestão do futebol e anteriormente até das questões governamentais de liberar, né? Foi liberado a prática de esporte, o futebol. Talvez, né, a gente teria que ter um cuidado com não liberar todas as competições, mas a partir do momento que voltou o campeonato masculino, eu fui totalmente a favor de voltar ao feminino. A gente não pode ter uma desigualdade dessa. E isso foi feito pela CBF, pela federação. Mas a gente sabe que a pandemia não acabou, né? As pessoas ainda usam essa frase após pandemia, o que aconteceu com o Corinthians pós-pandemia. Não, pós-quarentena. A pandemia ela ainda está e a gente sabe que os números agora preocupam, né? Estão subindo. Nossa equipe tem seguido à risca todos os protocolos, não tivemos desfalques em relação a isso, né, ao longo da temporada, porque todo mundo se cuida. Então, a gente espera que as autoridades de saúde, né, e as medidas sejam tomadas para que a saúde esteja em primeiro lugar e que a gente tenha um número, né, não crescente e que possa não ter dias mais difíceis ainda pela frente. Em relação à quarentena, né, que você perguntou, a trajetória da equipe eu fiquei muito satisfeito, porque para mim a gente tem jogado melhor do que nunca, né? A equipe depois da quarentena voltou com uma plataforma de jogo diferente, com os mesmos conceitos, né, trabalhados, mas com uma plataforma de jogo diferente, onde a gente potencializa um pouco mais o meio campo, né, tirando duas atacantes centrais e colocando duas abertas e uma mais por dentro. Eu vi um grau de competitividade interno, né, crescer dentro do nosso trabalho, o que é muito positivo. Vi que as jogadoras se sentiram cada vez mais confortáveis, né? Isso é fundamental porque futebol é confiança, né? A gente está muito seguro defensivamente também, a equipe tem uma média abaixo dos últimos anos de gols tomados, né? Tem feito muitos gols. Eu acho que a trajetória foi incrível no Campeonato Brasileiro. A gente teve uma derrota onde, por a gente precisar testar algumas situações em momentos difíceis, como era o jogo com São Paulo, a gente testar situações que eu precisava colocar à prova para trazer para o dia a dia e lapidar, trabalhar melhor para que isso fosse usado nesses momentos que a gente está agora, e é o que tem acontecido, né, com muita consistência. A derrota fez parte e foi importante também para essa nossa trajetória, e eu estou muito, muito satisfeito com o desempenho de todas as jogadoras e mais uma vez, o comprometimento, a capacidade da comissão técnica que eu tenho e do comprometimento do clube com essa equipe. Mais uma pergunta da Ana Canhedo, do Grupo Globo. O seu time tem 5 partidas eliminatórias, sendo 3 dessas um clássico local, que costumam ser jogos mais duros. Isso pode ser um fator de vantagem para essa final? Olha, a gente falou, né? Pode ser uma desvantagem, aí agora, por outro ponto de vista, pode ser uma vantagem. Eu não penso nesse tipo de vantagem ou desvantagem. Para mim, o que vale são os 90 minutos lá dentro, né? Cada 90, né? E a nossa preparação, ela é tentando entender o melhor possível o que o adversário pode nos trazer de problemas, pontos fortes, pontos fracos, e de essas pequenas adaptações que a gente faz para encarar cada um, mas especialmente de a gente entrar muito confortável, muito confiante, né, e sabendo muito bem o que fazer dentro do campo. Isso os atletas já sabem, se o jogo fosse hoje, amanhã, depois de amanhã, ontem, e contra qualquer adversário em qualquer campo. A gente tem uma solidez muito grande e uma confiança em fazer isso em qualquer situação. Do meu timão, Tomás Rosolino também mandou mais uma.
temos aí a definição da Libertadores com datas. Qual que é a chance da manutenção do elenco até a Libertadores sendo agora em março? Olha, eu espero que a chance seja grande, né? Se não todas as jogadoras, mas a gente conseguir manter, né, a base dessa equipe extremamente vitoriosa e não só vitoriosa, mas uma equipe que vem aumentando o seu desempenho, né? Então, os atletas estão correspondendo muito. São situações que são no futebol feminino resolvidas realmente mais para o final do ano. A gente vai sentar ainda, né, com o clube e encerrar um planejamento que já começou, na verdade, mas que não é o momento também da gente ficar falando sobre isso ou pensando em Libertadores nesse momento tão importante, uma final que a gente tem de brasileiro, que fomos felizes de chegar nas últimas finais, mas a gente quer buscar mais um título. Para encerrar, o torcedor corintiano tem acompanhado muito, a equipe tem apoiado muito, queria que você deixasse um recado para o torcedor. Pô, agradecer a Fiel, né, como sempre, uma torcida que mostra muita lealdade, muita paixão, né, pelo clube, e a gente ter esse espaço também no coração da Fiel, saber que os torcedores, a gente ganha cada vez mais torcedores, né, que gostam do futebol feminino, que acompanham, né, e que conhecem as jogadoras, que são as principais protagonistas, né, que admiram o trabalho delas, o que elas vêm fazendo. Esse reconhecimento, ele é mais do que merecido para um esforço muito grande que o futebol feminino teve desde o começo, né, da sua história, e poder viver isso, né, num clube do tamanho do Corinthians e uma torcida como a Fiel, é muito gratificante. Eu só tenho sempre a agradecer a confiança, o carinho, e dizer que a gente vai sempre trabalhar demais para honrar essa camisa, né, honrar essa paixão que o torcedor tem, com muita garra e futebol bem jogado dentro do campo. Beleza, Arthur? Obrigado, viu? Obrigado a vocês.